Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Nós estamos conversando esses dias sobre batalha espiritual e esse é o momento de falarmos sobre possessão maligna. Esse assunto é um assunto bem interessante e ele pode ser colocado de forma objetiva para que a gente não incorra em erro. E é sobre isso que eu quero falar. Abra o seu coração para poder entender. Se tiver alguma pergunta, você pode postar também, né? Mas vamos trabalhar um pouquinho esse tema, possessão maligna. Eu estou usando aqui, estou com a Bíblia aberta, e eu estou usando o meu livro. Esse livro ele foi editado pela editora Brito, no Rio de Janeiro, e ele é exatamente o meu livro de referência aqui sobre batalha espiritual. Tem outros também, né? Esse livro ele pode ser conseguido também na Amazon.com, porque ele existe em e-book, né? E para quem prefere de ler ele folheando a página, né? A edição é muito bem feita pela editora Brito e pode ser conseguido. Bem, eu tenho falado sobre o meu livro, vou falar sobre outros livros também, né? Eu tenho vários livros publicados, mas esse livro ele é específico, ele é importante para mim, porque ele fala sendo vitoriosos em Deus, batalhas em nome de Cristo, né? Que é exatamente o que nós fazemos. As batalhas não são nossas, são feitas por Jesus Cristo, em nome dele e para ele, né? E aí dá certo, né? Aí funciona. Quando a gente faz isso com base em nós mesmos, né? E às vezes querendo até um destaque próprio, as coisas não funcionam muito bem. Ou funcionam bem no início e depois não, né? Mas nesse assunto, quanto mais humildade e mais dependência de Deus, melhor, né? Bem, eu sou Valdeir Contaifer e estou aqui no meu canal trazendo para você essas palavras sobre o mundo espiritual, as questões espirituais. Isso faz parte da espiritualidade, faz parte da minha experiência, dos meus estudos, da minha pregação e da minha prática. Bem, vamos lá. Algumas vezes alguém pode pensar que os endemoniados da época de Jesus fossem um tipo de doença mental. Às vezes eu escuto algumas pessoas pensarem isso, como epilepsia ou doenças mentais de incapacidade, né, cognitiva e outras mais. Bem, na verdade, quando eu estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus 4, 24, né, a gente vê que claramente a Bíblia distingue entre as pessoas que sofriam com doenças, com tormentos, com paralisias, os lunáticos e os endemoniados. Isso é muito claro. Leia Mateus 4, 24 e você vai perceber isso. Jesus abençoava todo mundo, trazia cura tanto do corpo quanto da alma, né? E a possessão maligna, ela não é um assunto estranho para as Escrituras. Na verdade, nem a igreja estranha a possessão maligna, porque nós que somos crentes e que seguimos a Bíblia, reconhecemos isso durante todo o tempo da existência da Bíblia, né? Porque a Bíblia fala a respeito e a igreja tem entendimento disso, né? Por quê? Porque clamando pelo nome de Jesus, os demônios, os espíritos do mal se afastam, né? E são expelidos dos corpos, né? E a libertação das vidas acontece, né? Então, a possessão maligna, ela acontece, ela existe, ela se dá quando um espírito do mal ocupa uma grande parte da personalidade. E quando a pessoa tem essa grande parte ocupada, então ela vai subtraindo a atenção e a reação da pessoa. A possessão vai tomando parte do ser consciente da pessoa, né? Às vezes até finge falar no lugar da própria pessoa, né? Então o possesso ou o endemoniado, né, também é dito assim, ele perde o domínio de si e fica sob a atuação de uma outra personalidade. Lucas 4, 40, 41, Lucas 9,
37 até o 42 são exemplos disso. A consciência do indivíduo pode se tornar até totalmente suprimida. Isso pode ocorrer, né? E quando isso ocorre, o demônio ele passa a interagir como se fosse a pessoa, né? Ou assumindo que é ele mesmo, né? Mas ocupando o lugar da personalidade. Então, quando alguém está possesso, o espírito do mal pode falar no lugar e pode demonstrar até um conhecimento que aquela pessoa não tem, como no caso dos espíritos que falavam sobre Jesus Cristo, né, reconheciam a identidade divina de Jesus Cristo, enquanto Jesus Cristo ainda não tinha dito para as pessoas com toda a clareza pública, né, no início do seu ministério. Né? Marcos 1, verso 23, 24, temos algo assim. Né? Então pode acontecer também de a pessoa adquirir uma força sobre-humana. E esse exemplo nós encontramos no caso do gadareno, né, que ficou possesso e ficou muito evidente que era uma entidade do mal que mantinha cativo aquela pessoa. Marcos capítulo 5, verso 1 ao 20, nós temos esse episódio na Bíblia. Né? A pessoa pode ainda ficar calada ou ter a voz dele, a voz alterada. Marcos 9, 25, 26, 27 vai falar sobre isso. Né? Outro possível resultado da possessão é o mal físico. Algumas pessoas não creem que o espírito do mal pode afligir algumas pessoas com doenças. Tem gente que é incrédula quanto a isso. Mas a Bíblia é muito clara quanto a essa possibilidade. Né? Demônios podem agir dentro das pessoas, Mateus 8,16, e pode trazer enfermidade ou ocasionar enfermidade. Né? Lucas 13, verso 11. Além de mudez, surdez, né? Marcos 9, 25. Né? Porque tem a coisa biológica e tem a coisa colocada pelo mal. É bem diferente. Também o afastamento da sociedade, né? O isolamento, como em Lucas 8, 27. Então, no homem gadareno, o homem gadareno que estava possesso, a gente viu uma fúria do inimigo muito grande que mantinha aquela pessoa cativa. Né? Isso é Marcos 5, que eu já mencionei. E a mulher que ficou 18 anos doente, em Lucas 13, verso 11 a 16, essa mulher ficou 18 anos. E essa mulher, Jesus diz, né, que ela estava cativa de Satanás, cativa do diabo. E Jesus a libertou, então, de uma enfermidade mantida pelo inimigo. Né? A mulher cananeia, em Mateus 15, verso 21 até o 28, Mateus 15, nós vemos que ela tinha uma filha problemática, né? A mulher cananeia lá nas bandas de Tiro, né? E Sidom, ela tinha, a filha estava com demônio, né? E Jesus atendeu aquela mulher, né? Depois daquele diálogo, né? O homem cego e mudo, em Mateus 12, 22, né? Tudo isso são exemplos, né, de enfermidade colocada pelo mal e mantida pelo mal. Né? Às vezes é difícil distinguir se ela foi colocada pelo mal, foi mantida pelo mal, foi facilitada pelo mal, mas isso não vem bem ao caso. O que estamos falando aqui, o que eu estou dizendo, é que o mal pode ter influência nas enfermidades. Esse é o ponto. Né? E isso é importante, porque se esse é o ponto, a solução é a oração, o clamor, né? A apresentação, a declaração pelo nome de Jesus, né? A busca da misericórdia do Pai no nome de Jesus. A gente clama a Deus e Deus atende a oração. Nos casos de gente possessa, oprimida ou enferma pelo mal, a gente não pode ter uma atitude passiva. A gente tem que cumprir o que diz Tiago 4,7. Né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a atitude é ativa. Né? É isso que a Bíblia diz. Né? Uma certa noite nós saímos com uma equipe para evangelizar
e abordamos pessoas que queriam oração. Fazemos isso em público, né, na rua. E a gente encontrou uma senhora que era muito espiritualizada. Ela dizia que ela era espiritualista, tinha muitas teorias interessantes sobre o espiritualismo. E ela se dizia grata aos espíritos do mal, porque o seu esposo havia sido curado de enfermidade, e desde então ela passou a seguir os espíritos e fazer rituais para eles. E é um caso bem interessante porque ela nos abordou, viu que a gente estava orando para as pessoas e foi lá naquela posição de defender, né, os espíritos. Algumas pessoas têm essa posição, mas nós respeitamos, né? Mas quando ela veio falar isso conosco, e ela estava dizendo, exaltando que o marido foi curado pelos espíritos malignos, né? Eu digo maligno porque por causa da experiência que a gente tem de ver o resultado, né? Algumas pessoas não sabem como é que distinguir. Distingue pelo resultado. Pelos frutos o conhecerei, né? Então a gente conhece pelos frutos. E aí, quando ela estava falando, e eu estava prestando atenção no que ela estava dizendo, tínhamos acabado de expulsar um demônio, o marido dela, a quem ela se referiu como curado pelos espíritos, endemoniou. E endemoniou violentamente, né? Até tentando subir as escadas, desesperado, onde nós estávamos. Nós clamamos o nome de Jesus e ele ficou estático, mas assim parado, mas tremia muito por dentro, né? E isso fazia vibrar o seu corpo. E aquela mulher ficou muito assustada. E eu falei para ela assim, eu não quero lidar com isso, porque você falou que você é grato aos espíritos, você faz rituais para eles, então é a sua crença e a sua religião ou religiosidade. Mas você viu que o Espírito manifestou sem nós referirmos a ele. Foi a presença de Jesus conosco que fez com que o Espírito não resistisse e se manifestasse. Eu falei, então, você pode seguir o seu caminho e seguir a sua fé como você melhor entender. Mas ela estava assustada, né? Ela falou assim, não, eu gostaria realmente que vocês orassem e que dissessem para o Espírito ir embora, que eu estou vendo que ele é mau. E nós nos entreolhamos e resolvemos atender o pedido dela, né? E aí, quando nós chegamos perto dele, para expulsarmos, o Espírito deu uma risada debochada, né? E ele falou bem assim, foi muito fácil retirar dele o que nós mesmos colocamos. Eram vários espíritos que estavam ali. E falou, nós mesmos colocamos. Então foi fácil retirar dele. Ele estava se referindo ao que a mulher falou. Que ela disse que os espíritos tinham curado ele. Mas os espíritos enganaram ela. Eles colocaram o mal. E quando ela o buscou, no ardil, né? Eles então retiraram aquilo que eles mesmos tinham colocado, né? Eu penso que é mais ligado ao sintoma do que à raiz do problema mesmo. Mas isso é uma suposição minha. De qualquer forma, nós oramos pelo nome de Jesus e a boa mão do Senhor foi conosco e aquele espírito saiu e aquele homem ficou sem enfermidade, porque é uma enfermidade maligna colocada por espírito, né? Jesus recomendou, é uma recomendação de Jesus. Ele falou para os seus discípulos que eles venceriam as piores castas de demônios utilizando a oração e o jejum a Deus. Isso está em Marcos capítulo 9, verso 28. O quebrantamento e a exclusividade da dedicação a Deus, em obediência ao que é agradável a Deus, se exercita no jejum bíblico. Conforme Isaías 58, ali o verso 5, 6, 7, até o 8 mesmo, Isaías 58. Então, esse quebrantamento agrada a Deus. E Jesus disse que isso confere a nós uma possibilidade de termos maior eficácia no clamor e na oração contra as castas de demônios que são muito ruins. Então Jesus é que falou sobre castas, mostrando que existe níveis, né? Mas
o quebrantamento e a submissão a Jesus, conforme nós lemos aqui um trechozinho de Tiago 4, né? Que resistindo, ele foge, porque a pureza de um coração temente a Deus e submisso a Deus tem autoridade da presença de Jesus e faz com que o inimigo vá embora. Então, uma pergunta que me fazem muitas vezes, né? Como distinguir se uma pessoa está possessa ou não? Como distinguir? E essa é uma grande pergunta, porque é importante, né, tomar a atitude certa, né, e confrontar os espíritos quando eles estão ali, né? Às vezes é uma opressão e o espírito não está né? Ele está, na verdade, ao lado ou em torno ou produzindo sobre a pessoa uma opressão que pode trazer um certo controle também da personalidade. Mas a possessão mesmo, né, o controle total ou de uma grande porção da personalidade a ponto do inimigo dominar o corpo para se expressar através de um corpo humano, né? Isso é um caso que merece atenção e que a gente precisa distinguir com cuidado, né? Uma vez esse é um exemplo que aconteceu lá no Vale, né? Quando nós estávamos revisando nosso ministério e plantando a igreja no Vale. E é interessante, né, que quando estávamos fazendo isso, às vezes eu tinha que sair, né, e colocar algumas pessoas nos substituindo quando eu ia fazer conferência nas igrejas. Sempre fiz conferência nas igrejas, congressos, né? Tenho feito isso de forma também aqui onde estou, né? Mas eu estou na Ásia agora, né? Ano que vem eu vou ao Brasil, né? Talvez na metade do ano eu vou me envolver também em conferências e vou buscar parcerias também para o que fazemos aqui, né? Parcerias missionárias, para plantação de igreja e para atendimento do povo, né? Ano que vem eu vou ao Brasil. Mas eu sempre estou em conferências e as pessoas às vezes me trazem essas perguntas também nas conferências, né? Como distinguir? Como saber, né? Mas eu estava nesse dia em conferência e tinha um casal visitando a igreja, lá no Vale. E aí, quando nós estávamos no culto lá, nós não sabíamos o que estava acontecendo no Vale, mas o casal, ele devia ter alguma experiência de autoridade contra os espíritos, mas faltou um pouco de sabedoria a eles, de discernir o que estava acontecendo. E naquela manhã de domingo havia um visitante na igreja. E aí aquele visitante, ele era um marginal, da marginalidade daquele lugar, um homem perigoso. Mas ele entrou aquele dia na igreja para assistir o culto, para ouvir uma mensagem talvez, ou receber uma oração. Eu não sei o que motivou ele a entrar no culto, mas ele estava lá. E ele ficou um pouco agitado, estava perturbando o ambiente do culto, fazia intervenções com voz, ria, e alguma coisa não estava bem com ele, né? E aquele casal visitante, no seu zelo e na sua boa vontade de querer atender e ajudar na minha ausência, ele disseram para aquele homem, como se fosse a um demônio, né? E falou para ele assim: sai, em nome de Jesus. E apontavam para ele. E aquele homem falou assim: eu nunca entrei numa igreja. E no dia que eu entro, você me manda sair? Ou seja, não era o espírito que estava falando, era aquele homem. E ele falou: eu nunca entrei na igreja, agora que eu entrei, vocês me mandam sair? E eles não ligaram para o que ele estava dizendo. E aquele casal novamente, né, em uníssono, eles disseram bem assim para ele: está queimado, você está queimado, em nome de Jesus. E foi uma expressão interessante, é uma expressão usada na igreja evangélica também, né? Mas tem que ser discernido, e aquele homem não estava endemoniado. E estava inconveniente, mas não endemoniado.
E quando eles falavam, você está queimado em nome de Jesus, aquele homem se exaltou. Ele levantou, apontou para eles, e as pessoas que eram ali da igreja, os novos convertidos, que eu tinha levado a Jesus através da obra do Espírito Santo, né, da evangelização, eles ficavam com medo, porque eles sabiam quem ele era. Aquele homem se levantou e falou bem assim para aquele casal de visitantes. Vocês estão falando que eu estou queimado? Eu vou sair daqui e até o final do dia vocês vão ver quem é que vai ser queimado. E levantou e saiu. Acontece que na linguagem do vale, estar queimado, ser queimado, significa matar alguém. É uma linguagem, uma gíria marginalizada que se usava na época lá. E as pessoas ficavam muito agitadas e ligavam para mim. Eu estava na conferência em outra igreja e eles ligaram e eu via na minha pasta o telefone vibrando e eu pregando e olhando para o telefone vibrando. E eu falei para o pastor que estava ao meu lado, falei assim, por favor, esse número poucas pessoas têm, você pode ver na minha pasta vibrando? E ele foi lá atender. E eu continuei pregando, dando estudo naquela igreja. E quando eu acabei a mensagem, ele falou assim, um problema lá. E eu fiquei sabendo o que era. Eu falei, não fiquem assustados, eu vou aí. E quando acabou o culto, atendi as pessoas naquele culto, naquele domingo de manhã, e fui rapidamente ao vale. E sabendo o ocorrido, e sabendo a quem se referia, eu fui até lá ao lugar onde eu sabia que aqueles homens criminosos estavam ocultos, escondidos. Eles mudam muito de lugar. Mas eu sabia, porque eu visitava as casas, eu pregava nas casas, fazia oração, atendia as famílias com obra social e humanitária. Eu conhecia, mapeava bem o que acontecia ali. E aí eu fui até aquela casa. E cheguei lá, chamei por ele. E as pessoas se assustaram, sabiam que eu era o pastor. E se assustaram de eu estar ali. E eu conversei com ele e pedi desculpas a ele. Porque aquele casal estava ignorante, sem saber o que estava acontecendo. E eles não eram propriamente membros da nossa congregação. E ele entendeu, mas nunca mais foi à igreja. Foi uma oportunidade perdida de pregar o evangelho por causa de um motivo de falta de discernimento. Então é importante distinguir, é importante saber o que está acontecendo. Então, uma pessoa possessa de um espírito do mal, ela tem a sua voz alterada. Eu já disse isso e repito, a voz está alterada. Por quê? Porque não é a mesma personalidade falando, né? Isso acontece porque a personalidade que emite o som usando o aparelho sonoro daquela pessoa é diferente. É uma outra entidade que está falando. Então, a voz é uma característica indelével do ser humano. Não existe uma voz igual. Existem pessoas que são boas imitadoras, mas o timbre da voz, ela nunca é perfeitamente igual. A voz de uma pessoa é como se fosse a impressão digital que ela tem, né? Por causa do volume, da qualidade da voz, por causa do tom, por causa das pausas, o jeito de respirar, tudo isso identifica quem é que está falando. E na possessão, o espírito mal não tem como controlar todos esses elementos sem acabar se denunciando, que é uma outra pessoa que está ali, uma outra personalidade que está atuando. Na verdade, uma personalidade má. Então, a voz pode ser um indicativo de que a pessoa está endemoniada. E muitas vezes a voz também se torna grave, se torna gutural, né? Tem várias características. O comportamento e os gestos, a expressão do rosto, o olhar se modifica. Porque tudo isso está ligado ao estado emocional.
E o estado emocional ali é de opressão, né? A pessoa agora está oprimida pelo espírito invasor. Então a sua expressão facial, a sua expressão gestual, ela se modifica. É comum também haver perda de memória. Por quê? Porque no momento o possesso fala e age de uma forma estranha, indecente, às vezes agressiva, e logo em seguida a pessoa, quando o espírito faz pausas e a pessoa que retorna com a sua personalidade, ela não se recorda do que disse e do que ela fez. Uma outra característica bem marcante da possessão e que pode nos ajudar muito a distinguir o endemoniado de um caso psíquico, por exemplo, é que a pessoa endemoniada não é capaz de pronunciar uma confissão no nome de Jesus Cristo. Ela não consegue pronunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Quando há uma influência demoníaca, a gente pode verificar a clareza do que está acontecendo ali, a presença do sentimento opositor a Deus, né? Pois o espírito do mal, antes de qualquer coisa, né, ele é uma entidade anticristo, é um opositor de Jesus Cristo. E por causa disso, né, o apóstolo João, ele chega a dizer, isso é 1 João 4:3, né, que todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo, diz o apóstolo João. Portanto, se você pedir para a pessoa fazer uma oração de entrega a Jesus, o demônio não será capaz de fazer a oração de entrega a Jesus, né? Isso é diferente. Algumas pessoas falam assim, dá glória a Deus. Um demônio pode até dizer glória a Deus, pode pronunciar a expressão aleluia. No vale a gente via espíritos fazendo aleluia ou falando glória, né? Isso não era difícil para eles. Mas declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, isso, o Espírito, ele é opositor, é uma oposição a essa declaração, né? Portanto, a oração de entrega é importante, o demônio não será capaz de fazer. E para ter certeza mesmo, né, peça que a pessoa diga alguma coisa parecida com o que eu vou dizer para você. Fala para ele assim, eu confesso Jesus como meu Senhor. Eu afirmo que Jesus veio em forma humana, em carne mesmo, para nos salvar, para me salvar. E eu quero a salvação de Jesus. Então isso é de uma clareza, é tácito, né? Diga, eu confesso que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus Pai. Eu confesso que Jesus está vivo junto a Deus Pai, na glória dos céus. Você entende? Isso, você precisa falar exatamente essas palavras, mas esse conteúdo, se a pessoa estiver possessa, ela vai saltar a sentença, vai fugir da confissão, vai engasgar em algumas frases e não vai dizer. Isso significa que existe um caso ali de um espírito que está ainda procurando se ocultar. Uma outra evidência é a presença da presença maligna, né? É que o nome de Jesus é eficaz para expelir os demônios. Marcos 9, de 38 a 41, diz isso. E os demônios sabem muito bem que Jesus tem autoridade sobre eles, sabe quem Jesus é. Marcos 1, 24, Marcos 3, verso 11, Tiago 2, verso 19. Todos esses textos mostram que o inimigo reconhece, sabe quem é Jesus, né? Então, em nome de Jesus, um espírito mau sai.
E Jesus compartilhou essa autoridade com seus discípulos. Isso está em Lucas 9, verso 1. Também em Lucas 10, verso 17. Jesus concede autoridade. Então, quando a simples pronúncia do nome de Jesus provoca uma mudança de atitude na pessoa, que a gente acha que talvez esteja endemoniada, então isso leva a gente a entender que tem um desconforto e até uma repulsa do espírito que está ali por indicar que Jesus tem domínio sobre ele. E ele vai se manifestar ou ele vai sair, né? Então, essas orientações, elas podem ajudar você, né? E isso, é claro, associado ao cultivo pessoal, de uma vida de oração, de uma vida de louvor a Deus, porque isso não é destituído de que você esteja limpo e purificado. Você precisa de purificação para agir em nome de Jesus. É indispensável. Isso não é uma fórmula mágica, né? Isso é um testemunho da circunstância em que as coisas acontecem e que podem ser utilizadas para bênção no ministério de oração, de aconselhamento, identificando que um espírito mau está ocupando alguém e precisa sair. E ele sairá, porque o nome de Jesus é poder. Ok? Bem, eu gostaria de falar ainda o que fazer diante de um processo. Mas eu gostaria que você pensasse sobre essas coisas, né? Eu vou continuar ainda esses estudos, né? Meu nome é Valdeir Contaifer, estou falando sobre espiritualidade, nesse momento falando sobre a questão da possessão, da batalha espiritual e tentando fazer isso de uma forma que você possa desenvolver o seu ministério e aplicar isso para a glória de Jesus. Porque a igreja precisa de pessoas envolvidas num ministério de oração e de aconselhamento que tem autoridade sobre os espíritos. Ok? Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, glória ao Pai. Estou falando tanto sobre espírito do mal, mas eu quero dizer glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Jesus seja louvado, amém? Na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Porque a exaltação a Cristo é a bênção do crente e a bênção da libertação de quem nós trabalhamos. Então, que Jesus seja louvado. Amém.